Bem, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. 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 A partir do verso 1, Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 1. Só o Senhor é Deus. Todos já acharam, amém? Romanos capítulo 5, verso 1 em diante, até o verso 11 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe esta noite, a fim de ouvirmos, ó Deus, tua palavra, e que o Senhor fale graciosamente ao coração de todos nós. Dê-nos, ó Deus, a sabedoria do alto para compreender, Deus, tudo aquilo que será ministrado, Senhor, aos nossos corações. Opera, ó Pai, nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu vou ver se com esse aqui ele não chia, tá bom? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, novamente estamos reunidos aqui numa noite de domingo para celebrarmos a ceia do Senhor. E sempre nesse primeiro domingo de mês, nós queremos trazer uma palavra que possa revelar algo da obra de Cristo a nosso favor. E como eu tenho dito, a cada primeiro domingo do mês, nós nos sentimos assim regozijados em ver a complexidade, a profundidade, a extensão
do que Jesus Cristo fez ao entregar a sua vida, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E esta noite não será diferente também não. Nós estaremos refletindo acerca disto, neste capítulo, do verso 1 ao verso 11, dos efeitos da nossa justificação. Você observe que no verso de número 1, ele já fala assim, justificados, tá bom? E o que é que nós podemos entender com isso? Aí, para entender esse termo justificado, ou justificação, nós precisamos entender o que aconteceu no passado, que tem a ver com Adão e que diz respeito a nós. E que por causa disso, então Cristo veio e entregar sua vida pelos nossos pecados. Que foi assim, quando Adão transgrediu, lá no Jardim do Éden, como ele era nosso representante, o representante de toda a raça humana, quando ele pecou, tá? Nós herdamos dele a culpa de sua transgressão, e por sua transgressão o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que todos nós transgredimos quando Adão transgrediu. E por causa disso, então, ele foi separado de Deus. Quando você lê essa história no livro de Gênesis, você vai ver que Deus o deu uma sentença de juízo e o expulsou do jardim ou do paraíso, aonde ele tinha plena comunhão com Deus. E por causa disso, então, todos nós que somos descendentes de Adão, já nascemos separados da comunhão com Deus. Não podemos nos aproximar de Deus, não podemos ter a maravilhosa dádiva de estarmos na presença de Deus e sermos abençoados, galardoados por Deus, por causa do nosso pecado. E é isso que Paulo fala logo no início da carta aos Romanos. E ele vai dizer no capítulo de número 1, tá bom? No capítulo de número 1, no verso número 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, qualquer ser humano que pecou, que transgrediu os mandamentos de Deus, ele é alvo da ira de Deus. E por causa disso, então, por causa do grande amor de Deus e de sua misericórdia, ele resolve, então, enviar Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. E uma vez que nós somos pecadores, então nós somos réus diante do tribunal de Deus, nós somos considerados como condenados, merecedores do inferno ou da morte eterna. Aí então, entra a dádiva do Filho de Deus, onde ele vem sobre essa terra, ele vive a vida que agrada a Deus, a nosso favor, e ele entrega-se para receber em si, naquela cruz, a ira de Deus contra os nossos pecados. Quando isso aconteceu, tá? Então, Deus recebeu a oferta de Cristo pelo pecado a nosso favor, e aí todo aquele ser humano que olha para a cruz de Cristo, olha para o sacrifício de Jesus e crê que ele morreu pelos seus pecados, recebe a bênção da justificação. É declarado por Deus justo, porque ele pegou todo o castigo que deveria ser nosso e lançou sobre o seu filho para que você e eu fosse inocentado, fôssemos justificados. Louvado e engrandecido seja o Senhor por isso, tá bom? Mas quando olhamos desta forma, o que significa então essa questão de sermos justificados?
Aí, olhando para o texto agora, capítulo de número 5, a partir do verso 1, onde ele já começou dizendo justificados, então ele já está considerando que os irmãos da igreja de Roma, foi para quem ele escreveu, já estavam crendo no Senhor Jesus Cristo, e por isso mesmo receberam de Deus a justificação, porque só Deus é que pode justificar o homem. Ninguém pode se justificar por si só, ninguém pode dizer que vai herdar o céu ou a vida eterna por suas próprias obras. Não, isto é uma obra de Deus, e tem que ser por meio dele exclusivamente. Daí então, quando ele vai discorrendo sobre tudo isso, e no capítulo 4 ele fala sobre essa justificação pela fé em Jesus Cristo, pode ser o pior pecador de todos, mas uma vez em que ele foi iluminado para olhar para Cristo, e ele confiar que Cristo morreu pelos seus pecados de todo o seu coração, e ele se arrepender de tudo o que cometeu, e crer fielmente em Jesus Cristo, ele é perdoado de todas as suas transgressões diante de Deus, e Deus o declara justificado. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor por isso, não é? Só que quando a gente recebe essa notícia, ainda fica aquela coisa assim, meia esbranquiçada, sem entendimento do que realmente representa isso. A gente poderia falar sobre a questão legal ou a posição que nós encontramos, mas isso é mais para aqueles que são acadêmicos e teológicos. Eu quero falar para nós, povo de Deus, para que você compreenda a maravilhosa dádiva do que acontece quando Deus diz que nós somos justificados. Aí, o primeiro efeito ele fala que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós somos justificados mediante a fé, porque a gente está crendo nisso, na obra de Jesus Cristo, e Deus declara que a gente é justificado de verdade, o que acontece? O texto diz que nós temos paz com Deus. O que significa esta paz? Bem, antes nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e nós não queríamos andar na vontade de Deus. Aí, o Senhor envia Jesus Cristo, o Evangelho é pregado para nós, nós passamos a crer, nos arrependemos disso, e aí Deus nos reconcilia com Ele. Aí está a paz. Antes Deus era desfavorável a nós, agora Ele passa a ser favorável a nós. Antes ele estava impedido de nos abençoar por causa das nossas transgressões. Agora ele é o Deus que nos abençoa. Antes nós estávamos distantes, uma imensidão de espaço entre nós e Deus. Agora ele nos reaproxima dele por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos elevados às regiões celestiais. A carta aos Hebreus diz que você pode entrar agora, e nós já estamos diante do trono da graça, para receber graça e misericórdia. Então essa paz com Deus faz com que Deus chegue para perto de nós, mas não é uma coisa abstrata ou distante, não. Ele está junto conosco, Ele caminha conosco, Ele guarda a nossa vida, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, Ele é aquele que protege todos nós, Ele é o Senhor que está presente em todo o tempo. Para onde quer que você vá, Ele está à sua destra. O guarda de Israel está à sua destra. Fomos aproximados. Antes éramos inimigos e hostis a Deus, agora não. Por meio de Jesus Cristo, Ele passa a estar bem próximo, a nos amar, a cuidar de nós, a nos proteger de todo espírito maligno que há no mundo. Isto é grandioso demais, irmãos.
Isto é porque nós fomos justificados. E esta aproximação não é qualquer aproximação. Como se nós tivéssemos, por exemplo, que pedir autorização para entrar na presença de alguém que está em um nível mais elevado de hierarquia. Por exemplo, nenhum de nós aqui tem o direito de estar na presença de um juiz se ele não autorizar. Aí a gente precisa pedir autorização para entrar na presença do juiz, para ter uma audiência com o juiz. Ou qualquer outra autoridade constituída, todos têm que pedir uma audiência. Nos tempos do Antigo Testamento havia a figura do rei, e ninguém poderia entrar assim na presença do rei só porque queria entrar na presença do rei. Teria que ser anunciado e teria que esperar a misericórdia do rei, se por acaso ele tivesse vontade de recebê-lo ou de atendê-lo. E aí, quando você entrasse, você teria a oportunidade de estar próximo a esse ser com autoridade, para rogar-lhe um favor, para pedir a ele a sua benevolência. Depois que isso acontecesse, você sairia da presença dele. E para conseguir isso novamente, teria que novamente marcar uma outra audiência para que isso viesse a acontecer. Quando Deus nos justifica, Ele nos adota por filho. E quando Ele nos adota por filho, não tem esse negócio de hora marcada. A todo momento você pode se achegar a Ele. A todo momento você está na presença dEle. Basta invocá-lo. Basta considerar e crer que é assim, e assim você experimentará dEle. Porque Ele é Deus onipresente, que está em todos os lugares. Louvado seja Deus por isso. E por isso, irmãos, nós nos regozijamos, porque uma vez que eu esteja angustiado lá na minha casa, e você esteja na sua casa, ou alguém aqui esteja no hospital, ou alguém esteja em um lugar difícil, qualquer um, e elevar o seu coração a Ele, Ele está perto. E Ele está junto a ti, contemplando tudo e enviando sua graça salvadora. Bendito seja Deus por isso, irmãos. E observe, o texto diz, tá bom, que esta paz não foi nós que conseguimos, e não é nós que conseguimos por nossas oblações santas, por orar muito, ou por evitar transgredir os mandamentos de Deus. Isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Foi somente por causa de Jesus Cristo, e é somente por causa de Jesus Cristo que Ele está junto a nós. Louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. Esta é o primeiro efeito da justificação. O segundo, ele diz também que é por intermédio dele que nós obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O que significa essa questão de nós termos acesso a esta graça na qual estamos firmes? Primeiro de tudo é a questão de obter, tá bom? Essa questão de obter acesso pela fé a esta graça. Esta palavra graça aqui, que muitos de nós conhecemos como favor imerecido, não é o real sentido dela. O sentido dela é você ser inserido no ambiente da graça de Deus. Esse é o sentido. Para ilustrar melhor isso, é como se nós tivéssemos aqui dois conjuntos, tá? O conjunto aqui à minha direita é o ambiente da graça de Deus. E o conjunto aqui à esquerda é o ambiente fora dessa graça. Aí quando nós somos justificados, nós que estamos fora do ambiente da graça, nós somos pegados daqui e somos enxertados aqui. Aí esse ambiente da graça é o reino de Deus, onde todas as
bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. Temos acesso, por quê? Porque nós estamos no ambiente da graça de Deus. A graça de Deus agora está disponível a todos que creem em Jesus, porque é mediante Jesus que nós obtivemos esta graça. E não somente isso, ele fala também que nós estamos firmes nesta graça, porque nós não caímos da graça, nós permanecemos nela, porque quem nos deu acesso não foi nós, foi Jesus que nos deu acesso. Nós não entramos na esfera da graça por nós mesmos, nós obtivemos a entrada por Ele, mediante Ele, por meio dEle. Por isso que crer nele, irmãos, abre os céus e a graça de Deus vem sobre nós. E aí, irmãos, eu já falei algo sobre a graça aqui. Nós não temos dimensão do tamanho disso. Mas assim como Deus é grande, a sua graça e a esfera da graça é grande. Ainda que nós estejamos fracos, perdendo todas as nossas forças, e dissemos a nós mesmos que não há mais esperança alguma, a graça do Senhor superabunda. E aí então Ele nos levanta e nos renova, porque nós estamos na esfera da graça de Deus. Oh, glória a Deus! É isso, irmãos, que acontece quando alguém é justificado por Deus. Temos paz com Deus e também obtivemos acesso à esfera da graça, na qual nós estamos firmes. Oh, glória! Louvado seja Deus por isso, bendito seja Deus por isso. E irmãos, nós vamos permanecer nela, tá bom? E não somente isso, nós também, quando somos justificados, o texto vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Paulo diz estas coisas. Porque mesmo sendo justificados por Deus, todos nós temos em nós mesmos o testemunho que a nossa natureza pecaminosa ainda nos inclina para cometermos transgressões. Nós estamos em falta com Deus, sempre erramos diante de Deus. Nós que deveríamos dar muito mais a Deus, não damos o que lhe é devido, e por isso mesmo nós temos que olhar para frente. E quando nós colocamos essa frase, esperança da glória, é porque já foi dito a nós que no dia em que o Senhor Jesus voltar, no dia em que Ele vier novamente sobre as nuvens para executar o juízo final e nos levar para estar com Ele para todo sempre no novo céu e na nova terra, o que é dito para nós é que nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo glorificado. E diante disso, então, nós, uma vez que fomos justificados, temos esta esperança, que embora haja fraqueza em nós, e que nós nos lamentamos e choramos, porque somos faltos, ou estamos em falta para com Deus, Ele, por causa dessa justificação, e conforme Ele vai dizer lá na frente, Romanos capítulo 8, aqueles que de antemão os conheceu, esse também os chamou e os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E aos que chamou, a estes também justificou e glorificou. Então, para Deus, irmãos, esse processo já está concluído. Por quê? Porque em sua promessa Ele diz que vai fazer isso, que nós vamos herdar um corpo incorruptível, que não haverá mais pecado em nós, nem maldade nenhuma estará em nossos membros. Nós viveremos de uma forma santa, plenamente, porque nós seremos como Ele é. Nós vamos receber a imagem de seu Filho plenamente em nós.
e nós o veremos como ele é. E aí, então, uma vez que fomos justificados, então nós nos gloriamos na esperança dessa glória, que vai acontecer, que vai vir. E isso é para que a gente caminhe, não pare. Não fique pensando, aqueles que têm a tendência de dizer assim, uma vez que eu fui salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo mesmo. Não. Todo aquele que tem essa esperança, diz o apóstolo João em sua carta, purifica-se de toda impureza. E é assim que a gente deve andar, tá bom? Nessa esperança. Mais uma vez fomos justificados, nós temos essa esperança. E outro detalhe nisso, esta esperança da glória só tem quem foi realmente justificado. Quem não foi justificado não tem essa esperança. Não pensa nesse novo céu e nessa nova terra. Não fica imaginando que vai morar com Deus e viver eternamente com Ele. Não passa pela mente deles o desejo de estar na presença de Deus, de desfrutar de sua companhia por toda a eternidade. Mas nós ansiamos por isso, e isso é um testemunho interno que acontece com os crentes. Por quê? Porque quando a gente entoa louvores que diz respeito a isso, chega a nossa alma assim, sabe, quer voar. Vou voar em direção ao céu de Cristo, isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar. É desse jeito, irmãos. É assim, aí a gente começa a pensar e desejar, e é isso que Paulo fala também em uma de suas cartas, é muito melhor, eu desejaria muito partir e estar com Ele, já entrar na presença dEle, porque é incomparavelmente melhor, cessaria toda tribulação, tristeza, dor, perturbação, tudo que há nesse mundo, desaparece, quando estamos na presença dEle. Este é mais um efeito da justificação, ela implanta isso em nós, e a gente então anda, caminha dessa maneira, olhando para o alto. Como diz o autor de Hebreus, nós temos uma âncora lá, Cristo, a âncora da nossa alma, que quando chegar o devido tempo, Ele nos puxa para lá. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que deve regozijar o nosso coração, tá, irmãos? Aí não somente isso, ele também vai dizer que nós nos gloriamos, verso 3, também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou dado, colocado em nós. Então ele vai dizer agora que mediante essa esperança da glória, essa ideia de estarmos com Deus, ficarmos livres de toda perturbação no mundo aqui, também vai fazer com que no momento da tribulação, e uma observação para esta palavra tribulação, que no original não tem a ver com as provações da vida comum, que é adoecer, tá bom? Ou teve uma contenda na família, alguma coisa assim, isso são tribulações terrenas, não tem a ver com isso, tem a ver com a perseguição por causa da nossa fé, tem a ver com isso, tá bom? Então, nós nos gloriamos nesta perseguição, nessa tribulação que vem sobre nós, porque ela vai produzir em nós, tá? Perseverança, nós vamos ficar mais firmes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se tivéssemos bom ânimo. Ele também diz, e o apóstolo Paulo também diz, que todos nós, assim como ele foi perseguido, nós seremos também.
por causa da nossa fé. Isso já acontece no mundo inteiro, tá bom? E o que deve acontecer então com aquele que é justificado? Persevere, porque isso é sinal de que você está andando com Deus e está vivendo a vontade de Deus. E o mundo todo vai se levantar contra o povo de Deus, porque nós denunciamos o pecado deste mundo. E ele fala sobre isso, e nessa perseverança então nós vamos aprendendo a lidar com o combate da fé, não é? Porque as nossas armas, elas não são carnais, elas não são fuzil, revólver, ou barra de madeira, taco, para a gente sair batendo em todo mundo. Nossas armas são espirituais, e aí nós entramos nessas batalhas de perseguição, com oração, com jejum, clamando o auxílio do nosso Pai, que é quem guarda a nossa vida. E nosso Deus, Ele entra com a sua providência, e vai fazendo com que os inimigos sejam fustigados, e que nós venhamos a obter triunfo nas batalhas que nós vamos enfrentar quando formos perseguidos. E além disso também, essa experiência vai produzindo também esperança. Por quê? Porque a cada vez que você passa por uma luta, e o Senhor lhe dá vitória, isso dá certeza no seu coração que Deus é contigo. Não é verdade? Se você está numa perseguição, e você está ali, e a pessoa vem com tudo, e fica dizendo coisas, e você vai orar a Deus, e Deus entra com providência, e age, e lhe dá vitória, o que é que você entende? Você entende que Deus ouviu a sua oração, e é por você. Aí isso aumenta mais ainda a sua fé, e faz com que você cresça cada vez mais nisso, tá? E neste processo isso vai produzindo experiência, porque quando vier a outra luta, você já não vai mais estar tão desesperado, você vai saber como fazer, e você vai buscar o auxílio do seu Deus, porque Ele é maior do que tudo. E aí, irmãos, Deus vai se alegrando conosco, porque à medida que nós vamos obtendo isso, aumenta nosso amor por Ele, nossa fé por Ele, aumenta também o testemunho dEle em nossa vida, e a gente pode ir em outros lugares e dar testemunho de que Deus é conosco, porque Ele nos livrou de toda tribulação que veio sobre nós. E assim Deus é glorificado. E não somente isso, meus irmãos, mas também a prova disso, tá? Tem a ver com o amor de Deus. O texto vai dizer duas situações em que o amor de Deus, ele está diante de nós. A primeira está no verso 5, onde ele diz que em virtude de nós passarmos por isso, e temos esperança que Deus sempre será conosco nas tribulações, ele vai falar também que isso acontece por causa do amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Não é amor por Deus, não. É o amor que Deus tem por nós, é testificado pelo Espírito Santo em nosso coração. Tá? Ele afirma isso, o Espírito Santo atesta que nós somos amados de Deus. E isso não está somente aqui, em outras cartas isso é dito também. Na carta de Judas, quando Judas vai escrever a carta, ele fala, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Também na primeira carta de João diz, amados. Então, ele já está dizendo, você é amado por Deus. Ele está dizendo isso. E assim, isso soa bem bom. E até que a gente gosta de ouvir essas coisas. Mas, nos que são justificados, quem atesta isso não é o homem. É o Espírito Santo que foi dado a você. Então, você recebe o testemunho do Espírito de que Deus lhe ama. Vê como isso é grande, irmãos. Olhe, não é eu que tenho que dizer a você, Jesus te ama. Não, o Espírito de Deus que habita em você, diz a você que Ele lhe ama.
é derramado no seu coração essa certeza: Deus me ama, louvado seja Deus. E é Ele que fala isso para nós. É Ele que dá essa certeza e essa convicção para nós. E aí a gente não passa a temer as tribulações, as perseguições. Nós recebemos isso de bom grado e nós atestamos isso também. Mas aí, para não ficar somente um testemunho interno, tem o testemunho externo. E o testemunho externo é o que ele diz agora no verso 6. Ele diz que Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a prova que Deus lhe ama. Olhe para a cruz. É a prova do amor de Deus por você. Ele deu o seu filho para morrer por você, quando você ainda era pecador. Você não tinha afeição nenhuma por ele, mas ele deu o filho dele por você. Se isso não for amor, o oceano secou. Tá bom? O oceano secou. Isto é prova do amor de Deus. Então nós temos um testemunho interno, o Espírito que nos foi outorgado, habita em nós, ele testifica que Deus nos ama, e também a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, quando pregou Jesus Cristo na cruz para lhe dar vida eterna. Isto, irmãos, é algo que deve acender o nosso coração em alegria diante de um Deus assim. Porque não existe, como a própria palavra diz, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, como o nosso Deus. Nós precisamos crer mais em Deus, precisamos nos consagrar mais a Deus, nós precisamos nos achegar mais a Deus, porque Ele já fez muito, Ele fez grandes coisas por nós. Eu lamento que muita gente, irmãos, negligencie isso, e não vem à casa do Senhor adorar a esse Deus, diante desta realidade que nós estamos vendo aqui. Bem, logo depois disso, um outro efeito que acontece ao sermos justificados, como diz no verso 9 e 10, é que ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo e relembrando que no último dia, no dia do juízo final, todo mundo aqui já sabe também, que Deus virá, que Jesus virá, e ele vem agora em glória, e ele vem para exercer juízo. Ele não vem mais para salvar, ele vem para exercer o seu juízo e condenar todos os seres humanos que vivem no pecado e que não creram na sua palavra. E aí vem a ira de Deus. Nós ainda não temos uma dimensão total desta ira, mas aconselho você a ler o livro de Apocalipse, e a ler a abertura dos selos e as 7 trombetas. E você vai ver, tá bom, que a cada trombeta que é soada, o Senhor envia um juízo sobre a terra. O primeiro juízo vem sobre toda a erva verde e todas as plantas que há sobre a terra. O segundo juízo vem sobre os mares. A terça parte da vida marinha vai perecer e morrer. E o mar, na sua terça parte, vai virar como se fosse sangue. A terceira trombeta, o Senhor abala o espaço. Estrelas vêm cair sobre a terra como bolas de fogo sobre este planeta, e o sol escurecerá, a lua também, a terça parte das estrelas
perderá o seu brilho e a sua luz. Na quarta trombeta, o Senhor envia um anjo para levar à morte a terça parte da humanidade. No dia do juízo final, que a trombeta começar a tocar, estas coisas vão acontecer. Na quinta trombeta, vai se tocar e o anjo do abismo, o maligno, Apolion, o diabo, ele virá e ele ferirá os homens, e eles adoecerão de uma chaga terrível. Eles vão desejar morrer, mas a morte não virá, e eles ficarão assim por 6 meses, 5 meses. Eles ficarão em tormento por 5 meses. Vão pedir a morte, mas a morte não vem, de tão terrível que vai ser a chaga que virá sobre a humanidade. Depois a outra trombeta tocará, e aí então junta-se para a batalha, e Deus começa a fustigar todo mundo, e a lançar a besta, o falso profeta, no lago de fogo, e vem a batalha final contra Satanás e as nações ímpias todas. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós estamos entendendo que uma vez que nós fomos justificados, nesse dia, nós não vamos experimentar esta ira. Ele nos levará para si. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tessalonicenses diz: ao ressoar da trombeta, o Senhor vem, os que já estão mortos no Senhor ressuscitarão, receberão o corpo glorificado, se juntam a Ele, e os que estiverem vivos, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e aí nós vamos receber esse corpo e ficaremos com o Senhor. Daí então, vem agora o juízo dele sobre todos aqueles que não são do Senhor. Você que está aqui esta noite, você já é do Senhor? O que está faltando para você ser do Senhor? Creia nele e entregue a sua vida a Ele o quanto antes, porque este dia chegará. Ou pode ser também que você venha a falecer antes e vá direto para o inferno, é pior. Você ainda tem uma chance quando está vivo, depois que morre, acabou-se. Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, não tem mais volta. Então está na hora de pensar sobre isso. Bem, depois dessa bênção de ser salvos da ira, vem agora o verso 11, e aí ele diz: não apenas isto, não seremos somente salvos da ira, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele encerra isso, tá bom? Fazendo com que aquele que é justificado olhe para Deus e veja a benevolência dele para contigo. Tá bom? É isso que ele tenciona em falar para nós nos gloriarmos em Deus, que mediante nosso Senhor Jesus Cristo nós recebemos esta reconciliação. Ele está isentando todos nós de qualquer mérito nisto. Quando a gente diz que você está no Senhor, porque Ele lhe trouxe, a gente está falando sobre isso. Porque em nós não existe capacidade alguma de nós agradarmos a Deus de tal maneira que Ele venha a nos dar a vida eterna. Ele mesmo é o autor e consumador disso. Ele se propôs salvar a nós. Ele resolveu, por seu beneplácito e sua misericórdia, como ele diz lá em Êxodo e em Romanos: eu
terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E então, nós nos gloriamos em Deus por causa da obra de Jesus Cristo. E olha, irmãos, que nós já estamos há mais de 1.500 anos desta obra, distanciados na história disso, mas ela é tão grandiosa que ela percorre, mesmo observando que sua morte aconteceu há 2.000 anos atrás, mais ou menos, não vamos entrar em detalhes quanto a isso, mas salvou gente do passado, gente daquela época dele, e está salvando até a consumação dos séculos. Porque todo aquele que olhar para o Filho do Homem, que olhar para a cruz e nele crer, recebe vida eterna. E aí você olha e vê, não foi eu, foi ele. Eu não fiz nada para receber a vida eterna. Ele fez. E ele iluminou meu ser para crer na obra que ele fez. E aí onde está, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos esta reconciliação. Vê como é grandioso isso? Agora, todas as vezes que você perceber essa questão de justificação ou de ser justificado, tenha em mente todas estas coisas, que realmente você está em paz com Deus. E olha, irmão, que isso é tão grandioso, que no verso 10 ele diz assim: se nós quando éramos inimigos, então, houve um tempo que a gente era inimigo de Deus, tá? Houve um tempo que a gente não queria nada com Deus, houve um tempo até que zombava de Deus. Talvez tenha alguém aqui que tenha dito que nunca pisaria numa igreja de crente. Ou alguém que ficou apontando para os crentes e dizendo um monte de coisa com ele. E hoje você é crente. E você sabe que você não era merecedor, não. Porque você perseguia a igreja de Deus. Mas, como ele fez com o apóstolo Paulo, fez com você. E aí nós nos gloriamos em Deus. Eu agradeço ao meu Deus por ter salvo a minha vida. Você também deve agradecer a Deus por Ele ter salvo a sua vida. E como é que alguém obtém esta salvação? Uma vez que a palavra de Deus é pregada e o evangelho é anunciado, e o Espírito Santo leva esta mensagem ao seu coração, e você crer nela, o Senhor diz nesta palavra, neste livro de Romanos, no capítulo 10, que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, que realmente Deus enviou Cristo para salvar a sua vida, recebe a vida eterna. É reconciliado com Deus. Aí você que está aqui esta noite, eu sei que tem pessoas que nos visitam aqui também, mediante a palavra que foi pregada e exposta, será que o Espírito Santo tocou no seu coração para que você possa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida nesta hora? Se você desejar fazer isso, eu quero orar por você, tá bom? Há alguém aqui que gostaria de fazer esta confissão? Basta levantar a mão assim e eu vou orar por você. Alguém que gostaria de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Alguém que, louvado seja Deus. Alguém que creu que realmente Cristo morreu pelos seus pecados e que lhe amou. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero convidar, tá bom? Iranilda, por favor, tá? Se alguém a conhece, pode acompanhá-la vir aqui também. E
É Isabel ou Fernanda? Levantou a mão. Fernanda, venha para cá também, Fernanda. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus por essa dádiva grandiosa, não é? Porque o Senhor é bom. Pode vir para cá, por favor, Iranilda, e Fernanda também pode vir para cá. Louvado seja o Senhor. É isso que o nosso Deus faz. Ele faz a gente pregar a palavra e o Espírito Santo testifica no coração daquele que ouve. E se você crê, você invoca Ele, confessa Ele e Ele lhe concede vida eterna. Há mais alguém que gostaria de fazer isso esta noite? Se alguém quiser, tá bom, a hora é esta. Se não há, vamos orar, porque o nosso Deus alegrou o nosso coração, alcançando estas vidas esta noite. Louvado seja o Senhor, não é? Iranilda e Fernanda, só o Senhor é Deus. Eu vou orar, tá bom? E vocês vão repetir comigo a oração, tá? E depois que eu encerrar essa oração, eu vou orar por vocês. Amém? Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, nesta noite, eu estou diante da Tua presença para confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu creio que Ele pagou por todos os meus pecados naquela cruz. Por isso, Senhor, eu te peço, me receba diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou orar por você, amém? Maravilhoso Senhor, diante, ó Deus, da confissão, Senhor, interna nos seus corações, daquilo, Senhor, que falaste ao coração delas esta noite por meio de Tua palavra, eu, Senhor, como ministro Teu, oro e intercedo, para que o Senhor emane do alto Sua graça, e Seu Espírito Santo, ó Deus, possa sustentá-las, guiá-las, fortalecê-las, que neste momento, ó Deus, que são inseridas, ó Pai, na esfera da Tua graça, toda graça do alto, Senhor, para fortalecê-las e ajudá-las a perseverar no caminho até o fim, sejam derramadas sobre suas vidas. Senhor, que o Senhor as abençoe e as faça crescer cada vez mais diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, Fernanda, Deus abençoe. E os irmãos continuem em oração, intercessão por elas, tá bom? Que uma vez que isso acontece, nós sabemos que o maligno se levanta para tentar frustrar a caminhada. Mas ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Deus. Ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Deus. Ele cuidará de nós. Amém? Podem sentar, louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre.